Olá! Hoje nós vamos dar início à nossa 24ª mesa de debates com o nosso professor Mouta, representando aqui a Procuradoria do Pará também, né? O professor do IDP, da CISUPA, já é mestre, doutor, já tem pós-doutorado pela Universidade de Lisboa e vai conversar aqui com a gente um pouquinho sobre processos estruturais, separação de poderes. Também está compondo aqui a nossa mesa o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, seja bem-vindo. Bem-vindo, professor Mouta. Deixar o doutor Alexandre, se quer falar alguma coisinha também? Não, por favor, presidente, fique à vontade, vamos seguir. Então, doutor e professor Mouta, seja bem-vindo e estamos aqui ansiosos para lhe ouvir. Obrigado pelas palavras, Larissa. Quero dizer a vocês que é muita alegria estar aqui. Fico feliz primeiro e quero parabenizar pela criação do Instituto. Eu acho que é super importante a gente dialogar na academia os aspectos práticos, ligando o que nós atuamos no âmbito dos tribunais superiores, né? Passando aí pelos três maiores, enfim, STJ, Supremo e TST também, por que não dizer. Então, obrigado, Larissa, pelo convite. Faço adoção ao Alexandre aqui e temos muita coisa para refletir, né? Eu combinei aqui com a Larissa que eu vou falar e aí depois a gente abre para a gente debater. Então, o tema que a gente combinou, né, de conversar é sobre que envolve três grandes enfoques, né? Atuação em políticas públicas pelos tribunais superiores. Vamos fazer um enfoque aqui principalmente no STF. O que são os conflitos estruturais e o que isso pode trazer para uma reflexão no que nós chamamos de separação de poderes. Hoje eu costumo dizer, em ambientes, em eventos que eu participo, etc., que no fundo o que a gente está vivenciando em novas ações, especialmente no Supremo Tribunal Federal de controle concentrado, ou entre aspas concentrado, como eu vou falar, é uma redimensão do conceito de separação de poderes. É claro que no discurso retórico você pode dizer que está havendo violação à separação de poderes quando há uma atuação, entre aspas, ativista do determinado caso concreto de uma DPF envolvendo o estado de coisas inconstitucional do meio ambiente ou o estado de coisas inconstitucional dos presídios brasileiros. Mas eu costumo dizer que, na verdade, nós estamos redimensionando. Então eu quero fazer algumas reflexões aqui a vocês, muito mais para provocá-los e para perceber como um tema como esse faz com que a gente rediscuta o papel dos três grandes poderes do Estado. E aí eu fiz um roteirinho aqui que eu chamo de ponto 1. Eu acho que é a mania de professor, viu, Larissa? Esquematiza. Ponto 1, o diálogo constitucional e a redefinição das funções do Estado. E nesse ponto 1 é só para trazer algumas reflexões no sentido de que, na verdade, o que a gente percebe quando a gente olha, por exemplo, alguma função do Poder Judiciário com olhos voltados, sei lá, para a década de 90, recém-criado o STJ, por exemplo, a Constituição de 88, e a gente percebe nessa guinada constitucional de décadas, a gente vê que, na verdade, o que a gente está vivenciando no Brasil é um reflexo, talvez, de sistemas estrangeiros, que é a redefinição das funções do Estado. Então, nós temos hoje, por exemplo, o judiciário, em algumas situações, construindo políticas públicas. E aí, quem estiver pesquisando sobre isso, eu acho que vale muito a pena fazer a leitura da tese fixada no tema, no Supremo Tribunal Federal, 698. Que eu costumo dizer que a idade pode me dizer um cheque em branco, mas hoje os mais novos que estão aqui não sabem nem o que é cheque. Então eu digo que é um token, é um pix em branco. Porque o que diz o tema 698? O tema 698, a tese firmada, mais ou menos, diz assim, que o judiciário pode valorar a falta do serviço ou a baixa qualidade do serviço. E aí, quando ele analisa, por exemplo, quer numa ação civil pública, sei lá, num repetitivo, ou numa popular, ou numa ação de obrigação de fazer, quando ele identifica, por exemplo, que o serviço público não foi feito ou foi feito com baixa qualidade, ele pode intervir e construir a política pública envolvendo aquele serviço público. A questão porque eu trago a reflexão, como isso é analisado nos casos concretos
envolvendo os poderes do Estado no ambiente escolar, no ambiente de política pública ambiental, no ambiente de política pública de saúde. Aliás, vamos falar de intervenção em saúde muito daqui a pouquinho, Larissa e Carlos. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar no que eu chamo de ponto 1, né? No judiciário administrador. E aí eu chamo a atenção aqui do tema 698. Tem muito a ver com o que nós chamamos de processo estrutural, né? Essa questão da verificação da falta do serviço e da requalificação do serviço. É possível se falar também no administrador julgador. Então, judiciário administrador e administrador julgador, porque no fundo nós estamos redimensionando as funções do Estado. Um exemplo de administrador julgador são os precedentes administrativos, que a AGU pode ter, os estados têm possivelmente muitos precedentes administrativos que trazem condutas, inclusive, de não judicializar. Então, essas novas funções aí desagam, e eu queria mostrar isso para vocês, num direito processual extrajudicial, onde você tem hoje um leque de discussão maravilhoso, já fica a sugestão para um outro evento aí, dos instrumentos multiportas envolvendo as políticas públicas. Inclusive, o tema do STJ que nós vamos participar hoje é uma discussão sobre a obrigatoriedade de uma porta extrajudicial antes de promover demandas de consumidor. Então, eu posso dizer o seguinte aqui, que hoje o poder público, e eu não estou falando de Estado nem União, eu estou falando do ente estatal, ente federativo, traz também a possibilidade do administrador abrir um leque de discussão não judicial ou desjudicial. E aí vale muito a pena, eu como procurador do Estado, posso falar isso talvez com uma certa experiência, vale muito a pena se pensar, por exemplo, nas câmaras de conciliação. As câmaras de conciliação são para solucionar, muitas vezes, conflitos estruturais da administração pública. Eu chamo desse ponto 1 a atenção, no sentido de que em algumas situações de saúde, de consumidor, de educação, de meio ambiente, a porta não é a do judiciário. É porque nós estamos acostumados com a ideia de judicializar sempre. Hoje, o acesso à justiça pode não ser acesso à judicialização, pode ser acesso à mediação. Esse é o debate, mais ou menos, que vai ser firmado no ambiente do STJ, na audiência pública que vai ser realizada hoje à tarde. Claro que a gente está gravando isso aqui, então hoje à tarde é para os que estão aqui conosco neste momento. Esse é o ambiente de discussão lá. Se o multiportas da desjudicialização ou da mediação em relações de consumo, se eles são obrigatórios ou não. E aí nós temos um problema cultural no Brasil. O problema de as pessoas terem acesso à tecnologia, terem acesso ao consumidor.gov, ao Reclame Aqui e a outros ambientes que podem ser melhor trabalhados do que a judicialização. E aí nós vamos para o segundo ponto, que envolve esses aspectos do que é um conflito estrutural e do papel dos poderes do Estado. E aí, claro, pessoal, hoje está se falando muito em conflitos estruturais, em processos estruturais, em inúmeros ambientes, em inúmeros eventos, em inúmeros livros, dezenas, centenas de trabalhos estão sendo escritos sobre esse problema. Qual é o problema? É um problema social no Brasil, um problema econômico no Brasil, um problema de meio ambiente no Brasil. Então, primeiro a gente tem que detectar o que é um problema estrutural. O problema estrutural tem a ver com a estrutura, como ele está dizendo, de um estado de coisas em desconformidade com a Constituição. Eu costumo dizer, Larissa, que falar de processo estrutural ou de conflito estrutural é falar do Brasil. Porque nós vivenciamos conflitos estruturais todos os dias. Basta imaginar aqui, saúde, educação. Saiu recentemente uma pesquisa do Fórum de Segurança Pública, não sei se vocês tiveram acesso. E aí a pesquisa identificou, por exemplo, Carlos, que 70% a 80% das pessoas têm medo de sair à noite. Por quê? Porque o problema estrutural da segurança pública no Brasil. Eu fiquei impressionado. Porque nós que moramos aqui em Brasília, talvez não vivenciamos tanto. Mas vamos tirar o nosso foco daqui. Vamos pensar num foco nacional. O problema estrutural, inclusive nessa pesquisa, diz que a maioria das pessoas conhecem de perto o problema de segurança pública no Brasil. Mas não é só segurança pública, é meio ambiente. Hoje há um problema sério nas cidades que se chama assim, lixo urbano. Lixo é um problema seríssimo. Onde você vai, como é que você vai cuidar o lixo urbano? A pergunta que surge é, a quem cabe solucionar o problema estrutural?
Eu acho que é o primeiro ponto de partida para a gente pensar na jurisdição constitucional, para a gente pensar, que eu chamo numa transformação de um controle concentrado em tese, em uma efetivação de políticas públicas pelo Supremo Tribunal Federal. A quem cabe solucionar? A resposta vai vir muito fácil, né, Larissa? Caros e queridos amigos, Jean, que está aqui. A quem foi eleito. Evidentemente que a resposta é essa. Eu elegi o meu governador, eu elegi meu prefeito, eu elegi meu senador, eu elegi meu deputado. Então o problema estrutural, a rigor, não é do judiciário. Aliás, nós passamos, como eu falei para vocês, não digo evolução, mas uma mudança, uma guinada constitucional. Porque essa resposta de que o problema estrutural não é do judiciário, talvez seria uma resposta do início da Constituição de 88, em que o judiciário ficaria alheio a uma realidade nacional. Será que é realmente o eleito que tem que solucionar o problema urbano no Brasil? O problema do meio ambiente? O problema das escolas? O problema dos presídios? O problema das pessoas em situação de rua? Esses são os exemplos mais comuns que a gente tem no Supremo Tribunal Federal. A rigor, sim. Aí às vezes as pessoas perguntam, Henrique, mas em outros sistemas é igual? O problema é o mesmo. A gente pensa que na Europa não existe problema estrutural? Claro que existe. Porque o problema estrutural é um problema de uma sociedade em evolução e tem também a questão das prioridades administrativas. Aliás, eu falo para os meus alunos, que um dos temas mais difíceis hoje de direito administrativo, e aí eu provoco os administrativistas aqui, é discutir o que é mérito. É discutir o que não pode o judiciário intervir no âmbito administrativo. Existe algo que não pode intervir? Se o judiciário intervir até na escolha de um ministro de Estado, isso já foi levado ao Poder Judiciário numa discussão constitucional de moralidade, etc. Então, é um conceito muito difícil, porque, inclusive, tem um outro tema no STJ que fala de proporcionalidade em razoabilidade. São conceitos constitucionais muito abstratos e que permitem intervenção em múltiplas frentes. Então, a gente identifica, eu coloquei aqui como ponto 2, né, nessa minha temática, nessa conversa que eu quero anunciar alguns problemas aqui para a gente conversar, que é o problema dos litígios estruturais. Então, para a gente entender que litígio, a gente tem que saber o que é um conflito. Um conflito estrutural, a rigor, ele não é do judiciário. O conflito estrutural, ele é feito para o gestor público eleito. É ele que vai solucionar, por exemplo, numa sala de situação, aliás, essa expressão é de direito administrativo, o problema, por exemplo, das enchentes em Porto Alegre, das enchentes no Rio Grande do Sul. Isso é um problema do executivo. Isso não é um problema do judiciário. Mas acaba sendo por quê? Pela valoração da qualidade ou não daquele serviço. O problema que nós passamos aí da contaminação pela Covid, isso é um problema estrutural. O problema envolvendo medicamentos, problema estrutural. Então, a rigor, quem tem que solucionar é o executivo. E aí eu faço uma propaganda que eu costumo sempre dizer, que o melhor ambiente para conflito estrutural não é o judiciário. Porque o judiciário, ele não é engenheiro, ele não é médico, ele não é contador. Na estrutura do executivo você tem as secretarias específicas, os ministérios específicos. Mas o que nós refletimos é, esse desenho de separação de poderes é o nosso tema, né? Ele funciona. Porque se ele não funcionar, o judiciário vai ser provocado sempre. Eu não estou falando que é para fechar a porta do judiciário. Eu estou falando que, talvez, se aquele que tem a primeira carga de responsabilidade atendesse de forma absolutamente satisfatória, você iria diminuir o número de ações judiciais envolvendo problemas estruturais. Há uma discussão no âmbito administrativo, no âmbito acadêmico, até há pouco, antes de vir para cá, eu fiz uma orientação, estou com vários alunos, tanto no mestrado quanto no doutorado, tangenciando esse assunto, e agora eu fiz uma orientação, ela disse mim, orientando, diferencie conflito estrutural, conflito complexo, conflito coletivo e conflito individual. Para ela dizer o seguinte, problema estrutural ele pode ser visto de várias frentes. O teu problema, o da coletividade e o problema complexo que não vai ter solução. Às vezes me perguntam, quando é que acaba uma ação estrutural, por exemplo, envolvendo o estado de coisas constitucional do meio ambiente do Brasil? Uma DPF? Nunca.
Aliás, é um texto muito interessante do Casemiro, professor Casemiro, com outros autores, que ele publicou ano passado, em que ele faz essa pergunta: quando é que acaba uma ação estrutural? Se o problema estrutural não vai acabar. O que é a construção de políticas públicas pelo judiciário em cascata? Será que o executivo cumpre? É o judiciário que vai indicar a minha política pública, aliás, em ano eleitoral. Isso é bandeira posta do gestor dizendo: olha, eu não estou gerindo porque eu só cumpro ordem judicial. A pergunta é: por que você cumpre ordem judicial? É porque você não faz? Ou você não faz porque vem ordem judicial? O que vem primeiro? A tua omissão ou o judiciário intervindo em algo que deveria ser seu? Então, eu acho que a gente pode caminhar um pouquinho mais. O problema estrutural, ele é uma realidade nacional em múltiplas frentes. Em múltiplas frentes. Algumas delas saem do ambiente do executivo e desaguam no ambiente do Poder Judiciário. E quando desaguam no ambiente do Poder Judiciário, não é a DPF das pessoas em situação de rua. Pode ser uma ação civil pública discutindo, por exemplo, a construção de uma escola. Ou uma ação civil pública discutindo a poluição de uma usina de carbono, ou uma discussão envolvendo a prestação de saúde pública da população indígena. Nós temos várias classes judiciais que podem levar esse tema ao Poder Judiciário. E aí, se a gente olhar a tese firmada lá no 698, que a gente falou há pouco do Supremo, a gente vai ter um debate maravilhoso aqui, que é: qual é o limite de intervenção do Poder Judiciário nessa política pública que foi levada a seu conhecimento nas múltiplas frentes. Isso vai gerar para a gente aqui, Larissa, um tema que eu acho que é a segunda parte mais importante, que é uma redefinição do papel dos tribunais superiores. Porque essa discussão pode se dar numa ação civil pública, mas ela pode se dar num tema repetitivo no STJ. Ou ela pode se dar numa repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, como aconteceu no tema 1234 de saúde, que daqui a pouco eu vou chegar nele. Então, o judiciário, ele acaba sendo a porta de chegada, talvez pela hiperjudicialização no Brasil, talvez pela baixa qualidade dos nossos eleitos, talvez por uma omissão de quem deveria cumprir a política pública, mas eu não tenho dúvida de dizer que o litígio estrutural, ele tem outras portas de solução, talvez até mais adequadas, legítimas, quem sabe, do que o próprio Poder Judiciário. Agora, essas portas não impedem que o Judiciário seja provocado. Então, passamos então agora para uma terceira etapa, né, da minha conversa com vocês, que envolve a identificação de um litígio estrutural e a redefinição da jurisdição constitucional brasileira. E aí eu sempre provoco meus professores de constitucional. Olha, quando eu estudei controle de constitucionalidade, eu estudei que o controle de constitucionalidade ele era difuso e concentrado. E quando eu estudei controle de constitucionalidade, o controle concentrado era em tese. Era em tese. E o controle difuso poderia ser feito em qualquer provocação judicial, mas analisando um caso concreto. Será que ainda é isto? Será que com essa redefinição, como a gente está observando aqui, da própria atuação do Poder Judiciário, a gente não acaba também redefinindo o que é a jurisdição constitucional hoje? Então eu olho a jurisdição constitucional, eu olho o problema estrutural de outro lado e eu olho um protagonismo do Poder Judiciário. E aí eu não vou dizer se é bom ou ruim. Protagonismo por quê? Talvez, por que o Judiciário ocupa o espaço? Talvez por uma omissão dos outros poderes. Se a gente pegar a história do processo constitucional brasileiro, a gente vai buscar que em outros momentos históricos não era o Judiciário o protagonista. E hoje o Judiciário acaba funcionando como esse protagonista, talvez por quê? Pela baixa confiança, pelo não atendimento à sua função constitucional por aquele que foi eleito. E aí entramos onde nós queremos, né? Nós estamos num debate aqui de tribunais superiores. Então, vamos pensar na jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida de afirmar para vocês que todo esse debate de conflitos estruturais, de análise de estado de coisas em desconformidade com o preceito constitucional,
Isso fez com que, dentro dessa linha temporal do Supremo, houvesse uma redefinição de suas funções. A redefinição é tão importante que o Supremo criou 2 núcleos de debate lá dentro, que é o núcleo de solução dos conflitos e o núcleo de processos coletivos. É o NUPEC e o NUSOL, que funcionam de forma absolutamente bem, onde os componentes são professores e servidores da mais absoluta competência, e eles funcionam para quê? Para identificar que determinada classe constitucional que chega no Supremo, ela não é abstrata. Ela é uma classe constitucional que define, por exemplo, políticas públicas. Então, o que eu quero provocar vocês? Que, então, hoje nós temos uma ADI, é o exemplo de ADI, pura, entre aspas, onde eu discuto a inconstitucionalidade de uma norma local. E eu tenho, por exemplo, uma ADPF, que eu quero discutir o estado de coisas em desconformidade com a Constituição dos presídios brasileiros. Será que essa ADPF ela é abstrata? A partir do momento que se identifica que o problema dos presídios brasileiros é um problema estrutural, a quem caberia solucionar o problema dos presídios brasileiros? A todos os governadores, ou os presídios federais, ao presidente da República, aos seus secretários de segurança? Ou o Supremo pode ser protagonista para definir critérios para atender o preceito constitucional que está sendo discutido? Então, no fundo, meus amigos, o que a gente percebe é que, dentro da questão da separação de poderes, debatendo com o processo estrutural, nós estamos redefinindo as funções dos estados, ou melhor, as funções dos poderes do Estado. Separei aqui algumas. Essas são, a rigor, classes que, numa visão de tempos anteriores, você iria dizer que é uma análise abstrata, mas não é. Porque você, ao identificar que, vamos pensar no Supremo, que ele foi provocado para rediscutir a não recepção de preceitos fundamentais envolvendo segurança pública, e a partir do momento que o ministro do Supremo identifica isto, ele passa a discutir a política pública, inclusive fazendo audiência de contextualização. Isso não existia. A audiência de contextualização é um fenômeno importantíssimo dentro da identificação de que uma ação originária no Supremo ela não é em tese. Dentro de que uma ação originária no Supremo ela é estrutural. O Supremo, portanto, ele vai tentar construir junto com os poderes do Estado a melhor política. Claro que isso abre também uma porta da cooperação entre os poderes do Estado. Abre uma porta da conciliação entre os poderes do Estado. Abre uma porta para a construção de política pública em debate entre as secretarias, entre os ministérios e o poder no Supremo Tribunal Federal. E, repito, isso vai fazer com que, penso eu, Larissa, Carlos, que hoje o conceito de separação de poderes é outro. É uma separação de poderes harmônica? Não sei, aí a gente na doutrina vai construir. Mas a partir do momento, por exemplo, que lá na DPF 709, que era ainda da época da Covid, que foi identificado o problema estrutural aí da vacinação, e foi criada uma sala de situação no Supremo Tribunal Federal para controlar as vacinas. Sala de situação foi criada nas enchentes do Rio Grande do Sul. Porque sala da situação ela é típica de problemas estruturais ligados à sociedade brasileira. Então tem sala de situação de uma queimada, sala de situação envolvendo uma tragédia ambiental, sala de situação envolvendo uma tragédia sem precedentes, como aconteceu há poucos anos no Rio Grande do Sul. E se criou uma sala de situação na jurisdição constitucional. Então, é o judiciário administrador? A pergunta maravilhosa que se faz. Ou é o judiciário chamando os poderes que são inerentes a essa atuação para dialogar a construção cooperada? Existe efetiva cooperação? Eu fiz uma pergunta um dia desses para uma banca. Onde ela disse, mas é maravilhoso, o tema 1, 2, 3, 4, que eu já vou falar de novo, já falei, vou falar mais uma vez daqui a pouco, foi a maior causa federativa do Brasil. Teve efetiva cooperação? Numa PET, a PET de Mariana,
ela é o exemplo, assim, eu acho que mais textual do que eu vou falar. A PET de Mariana foi apresentada no gabinete do Supremo Tribunal Federal e foi construída a política pública indenizatória de todos os municípios afetados pela tragédia de Mariana. Ela é tida como o maior acordo em políticas públicas do Supremo Tribunal Federal que passou da casa de R$ 1 bilhão. A pergunta que eu faço é, efetivamente garantiu o direito fundamental a quem foi atingido? Alguns municípios não se sentiram representados por esse acordo não foi nem a PET, né? E foram lá na jurisdição inglesa. Tentar o quê? Tentar discutir critérios de indenização na jurisdição inglesa, porque tinha uma participação aí do capital estrangeiro dentro dos players envolvidos pelo Mariana. Então, eu costumo dizer o seguinte, não importa a classe, se é PET, se é ADI, se é ADPF, se é reclamação, se é ACO. A partir do momento que você inaugura a jurisdição constitucional no Supremo, é possível se identificar um problema estrutural e, ao invés de se julgar o caso, se cria a política pública para tentar resolver o conflito nacional, regional, mas que seja estrutural. Eu chamei a atenção aqui, Larissa, eu queria deixar alguns recados sobre isso que eu estou falando. Chamei a atenção aqui, chama a atenção da DPF 709, da DPF 635, que está todo mundo escrevendo sobre ela, que é a Força Policial do Rio de Janeiro, a DPF 347, que é um exemplo maravilhoso do que o Supremo, do que a gente afirma da declaração do estado de coisas inconstitucional dentro dos presídios brasileiros, já falei dela, e a construção de política pública numa DPF. Aí alguém vai dizer, mas a DPF não é abstrato. Abstrato. Estou construindo uma política pública. Vale muito a pena estudar a DPF 347. A DPF 976, que são as das populações de rua, a 854, que envolve as emendas parlamentares. Inclusive, essa 854 é interessante, Larissa, porque a identificação do controle das emendas parlamentares, as que a gente está acompanhando até hoje nos jornais, ela veio na fase de cumprimento de sentença. Quer dizer, houve o trânsito em julgado, no cumprimento de sentença se identifica o problema estrutural do controle das emendas parlamentares. Então, inúmeras decisões são dadas ali dentro para inúmeros players ali que envolvem o controle das emendas parlamentares. Aliás, um debate que se faz nessas ações estruturais, Carlos, é quem é o réu? Eu não consigo identificar. Porque a característica das ações estruturais é a legitimidade per actum, por ato. Ele é legítimo aqui nesse ato que eu determino que você não pode, por exemplo, criar uma emenda sem a rastreabilidade. Ou numa ação envolvendo uma contaminação ambiental, onde eu identifico que você é legitimado para este ato aqui específico e outros atos são outros atores. Então, as ações estruturais redimensionam o processo civil. Eu costumo dizer que hoje eu sou menos professor de processo civil, Larissa, apesar de ter livro manual de processo civil e tal. Eu sou hoje um professor de processo constitucional, porque essas ações permitem que a gente rediscuta a coisa julgada, a legitimidade, o controle abstrato e concentrado. E para que eu não esqueça, eu quero dizer a vocês, nós aqui do Instituto de Tribunais Superiores, né, voltados para essa preocupação, que a identificação de um processo estrutural ou de um conflito estrutural, ela pode ser dada também em uma ação que originariamente não é a coletiva. Vou dar um exemplo. Porque até agora meus exemplos foram em controle concentrado. ADI, ADC, ADPF, falei da reclamação, tem uma ACO aqui do Fundo Amazônia, a DO 60. Mas eu quero dizer para vocês também que muito do que a gente debate aqui, de repetitivo e de repercussão geral, pode desaguar na discussão estrutural. Aliás, o STJ está aí, né, debatendo sobre a relevância da questão federal. Um dos debates da relevância é isso, a identificação do problema estrutural para permitir que o STJ firme uma tese à semelhança da repercussão geral. E para exemplificar isso que eu estou falando, eu menciono aqui alguns temas do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral de saúde. O 006, o 793 e, principalmente, matéria de estudo para a gente, o 1234. O tema 1234 ele é mais relevante, por quê? Porque ele é o mais recente,
porque ele testou uma tese envolvendo medicamento, essa tese não foi absolutamente satisfatória, e foram criados novos ambientes de conciliação no Supremo para reajustar a tese firmada no tema 1234. Olhando de lá para cá, né? O tema 1234 veio de quê? De uma ação originária. De uma ação na jurisdição ordinária, de uma ação envolvendo prestação de serviço de saúde. Essa ação chegou ao Supremo, foi declarada a repercussão geral, envolvendo a transformação de um tema nacional, e nessa discussão da repercussão geral foi identificado que o problema é estrutural. E se chamou os atores principais para várias rodadas de conciliação no Supremo. Por isso que é importante a gente perceber. E se firmou uma tese na chamada maior discussão federativa do Supremo, que envolve prestação de saúde. Quer dizer, esse ambiente da jurisdição constitucional e essa redefinição aí dos poderes do Estado, ele não vem apenas, Larissa e Carlos, nas ações originárias do Supremo, mas também em repercussão geral. E aí cabe a sensibilidade do julgador, a identificação de que aquilo é estrutural. Já aconteceu no STJ também, em repetitivos, a identificação de que o problema é estrutural. Então, no fundo, nós estamos permitindo aos nossos tribunais superiores, com essa abertura de competência, a criação, sempre eu falo de em cooperação, em debate com os outros atores, das políticas públicas estruturais. E aí eu estou caminhando para o final, só para lembrá-los aqui, agora, de uma forma esquematizada, viu, Larissa e Carlos, de que esse ambiente do eu nem falo que é neoconstitucionalismo, mas lembrando até da nossa doutrina do Rio Grande do Sul, né, maravilhosa, eu chamo de neo, ou super neo, porque o neo, a discussão do neo é uma discussão de décadas anteriores. Agora nós estamos, é um supraneo, é um matrix, é um, sei lá. Por quê? É importante isso, porque agora não é mais neoconstitucionalismo, agora é redefinição dos poderes do Estado. E isso é tão importante, como eu volto a dizer, que se criou no Supremo um núcleo de solução, o NUSOL. E olha que coisa interessante, eu separei aqui que o NUSOL já julgou, já atuou, né? Em ADPFs, como a 4920, a 5938, a 5621. Aí eu me pergunto, acordo em controle de constitucionalidade? Eu posso acordar, negociar, mediar uma inconstitucionalidade? A questão não é mediar a inconstitucionalidade, não. É mediar a aplicação da minha decisão. É construir uma política pública modulando, Jean. Modular a inconstitucionalidade para declarar, por exemplo, a prospecção futura da inconstitucionalidade. Recentemente houve uma ADI aqui, envolvendo a lei do Distrito Federal, que tinha um resgate para, entre aspas, socorrer o Banco de Brasília. E houve uma ADI no Supremo Tribunal Federal. E depois houve uma suspensão da... Não, a ADI foi local, foi no TJ. E houve uma suspensão dos efeitos da ADI. A discussão toda é estrutural. Quer dizer, a discussão estrutural numa ADI, a discussão estrutural na suspensão. Aliás, o NUSOL já atuou em suspensões de liminares na 1014, na 1021. Então, no fundo, meus queridos, eu acho que o nosso principal debate é sobre o futuro, né? Eu estou caminhando ao final com essas perguntas, Larissa. Qual é o nosso futuro? Qual é o futuro da política pública, do sistema eleitoral brasileiro? Qual é o futuro da intervenção judicial em políticas públicas? E qual é o futuro das nossas aulas de separação de poderes? Quando a gente vê o fracionamento da discussão no ambiente constitucional, passando pelo legislativo, passando pelo executivo e, muitas vezes, abrindo a porta do Poder Judiciário. Evidentemente que nós sabemos que existe o PL 3 de 2025, que estabelece alguns parâmetros para discutir o que é um processo estrutural. A doutrina, nossos legisladores também estão preocupados com o tema. É uma realidade, então, viável. Nós estamos gravando aqui e nessa data o PL não caminhou, mas ele foi um trabalho de inteligência, de múltiplas frentes, de múltiplas mãos. Então, a ideia da prevenção, a ideia da identificação da resolução consensual
da audiência de contextualização, de chamar os atores de um problema, por exemplo, de um dano ambiental no Rio da Amazônia. Eu que sou do Pará, posso falar que isso é um problema estrutural seríssimo. Então, ao invés de decidir, faça, não vai fazer. Porque é um problema estrutural. O problema estrutural não se faz de uma hora para outra. Então, vamos chamar os atores para criar política pública. Vamos fazer uma sala de situação no judiciário. Então, no fundo, nós estamos redefinindo o que é o judiciário na construção dessa política pública. Então, o PL existe, é o PL 03 de 2025. Ele tenta discutir conceitos importantes como problema estrutural, processo estrutural, o papel do juiz nessa verificação se a causa que ele vai julgar é estrutural. E no âmbito do Supremo, nós temos o NUPEC, que é um núcleo de processo coletivo, que já apreciou, por exemplo, situações das ADPFs 742, 743, 746. Então, eu queria concluir aí nesse tempo que a gente pensou, né, Larissa, de início, agora a gente vai debater, com essas indagações. Qual é o estado da arte hoje da discussão de separação de poderes? Qual é o estado da arte hoje sobre a intervenção em políticas públicas? Como se deve interpretar o tema 698, que eu falei que é um pix, né, em branco, na identificação do problema estrutural e na construção da política pública? Quer dizer, em qual etapa do constitucionalismo e da separação de poderes nós estamos? E qual é o futuro dessa relação entre os poderes do Estado? Lembrando que, do ponto de vista político, nós estamos há muito tempo em um conflito entre os poderes do Estado. No ambiente político, a gente sabe que isso vive, isso é verdade. E todo esse debate cai aqui a discussão também do processo estrutural, no ambiente do Supremo, do STJ e de outros tribunais também. Eu acho que é isso, né, Larissa? Atendendo ao tempo aí inicial, eu já até falei demais, eu acho que o tema foi muito interessante e tem muito a ver com a função do Instituto. Obrigado.